Fala pessoal da IBV, aqui quem fala é o Vitor e está começando mais um devocional digital aqui na IBV em 1 Coríntios e agora no formato novo, formato de vídeo, para poder contemplar melhor o pessoal que está acompanhando, os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, beleza? Então, a gente vai falar sobre o capítulo 8, a gente costuma refletir junto sobre o capítulo, não ler, então convido a você a ler depois ou antes ou pausar o vídeo e ler o capítulo 8, e você vai perceber que o capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo vem falar sobre os alimentos sacrificados aos ídolos. Provavelmente os coríntios perguntaram a Paulo, a gente quer saber sobre os alimentos sacrificados aos ídolos. E tudo dá a entender de que a dúvida deles era, pode ou não pode? Tem gente aqui dizendo que pode, tem gente dizendo que não pode. Os que dizem que não pode, óbvio, porque é o alimento sacrificado ao ídolo, como é que a gente vai comer e tal, tudo mais. A gente é adorador só de Deus. Mas os que falam que pode, é os que falam que, provavelmente, tá gente? A gente vai entendendo mais ou menos a pergunta conforme a resposta de Paulo. Provavelmente eles estavam pensando assim, não tem nada a ver não, porque Deus não existe, esses deuses falsos aí, eles não existem, né? Não são nada para mim e tudo mais, né? Qual o problema de eu comer um docinho de São Cosme da São Damião ou comer alguma coisa que foi sacrificada a um ídolo? Isso daí para mim, porque Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que vão adorar no coração e não só em rituais e essas coisas. E aí o que acontece? Paulo identifica que mais uma vez na igreja de Corinto está tendo rixas e pessoas se achando melhores do que as outras, por conta de conhecimento, por conta de ter uma percepção que às vezes é verdadeira, às vezes é boa, mas se acha melhor. E a gente muitas vezes comete isso no nosso dia a dia. A gente se acha melhor que o nosso irmão, porque a gente teve uma percepção mais profunda, mais verdadeira, ou melhor em algum sentido de alguma coisa. E isso é graça de Deus, isso não é mérito nosso. Então, Paulo vem falar, é uma carta que sempre fala em torno da questão do orgulho. Lá atrás vinha falando sobre, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês estão dizendo que um diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Paulo, eu sou e tal. E a questão do casamento também, eles perguntavam, o que é melhor? É melhor ser solteiro? Ser solteiro é melhor do que ser casado? Então, na última reflexão, a gente falou sobre o casamento também, e Paulo falou sobre isso. Mas agora ele alerta, ele diz assim, no primeiro e no segundo versículo, ele diz, o conhecimento, versículo 1, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Então, Paulo nos convida a inverter o nosso coração e o nosso pensamento em relação ao nosso irmão. Em vez de você desprezar o seu irmão que você está vendo que está pecando, ou que está vendo que não está tendo maturidade espiritual para alguma situação, ao invés de você se achar melhor, você se preocupa com ele, você ama ele, você vai lá conversar com ele, vai lá tentar entender por que ele está fazendo alguma coisa de errado, ou vai lá e tentar explicar para ele que aquilo ali está faltando maturidade, que não é bem assim. Porque a gente tem uma tendência a simplesmente olhar para uma coisa errada que o irmão faz e condenar e dizer assim, tá errado. Ou então a gente tem uma tendência de olhar para uma coisa errada e fofocar, e ir lá e falar para uma outra pessoa. Mas a gente não tem a tendência de ir conversar, dialogar, exortar uns aos outros, caminhar um com o outro em amor e se preocupar e ficar triste com o irmão que está fazendo uma parada errada. Às vezes você está achando que ele está fazendo uma coisa errada e você vai e conversa com ele e ele te explica, ele te ilumina sobre uma percepção que você não estava vendo. Olha, não tem problema comer isso aqui, eu não estou fazendo isso aqui do coração. Ou às vezes você vai ser levado a uma percepção de que você foi conversar com aquela pessoa e percebeu que ele é um cristão fraco, como diz Paulo aqui, que ele ainda vai se achar fazendo uma coisa errada, para ele ainda vai ser errado. Então, por isso que a gente não venha a fazer com que o nosso irmão caia em pecado por conta do nosso comportamento.
mas o que pega aqui é que Paulo realmente está preocupado com o amor. A gente precisa amar mais e se preocupar menos em ser melhor do que os outros. A gente tem só que se preocupar em amar os nossos irmãos e se preocupar com a vida espiritual, física, financeira, total dos nossos irmãos, porque a gente está muito egoísta e muito cada um no seu individual, e a gente está vivendo pouco em comunidade. Eu acho que a nossa cultura e o nosso local onde a gente vive, aqui em Friburgo ou então no sertão, mas a nossa cultura é muito individualista e a gente pensa pouco nos nossos irmãos e nos nossos amigos, e a gente é chamado por Cristo a viver em comunidade, se preocupando e amando, e não em rivalidades, e não em competição com os nossos irmãos. Amém? Vamos orar e pedir a Deus que Ele nos ajude a praticar essa palavra verdadeiramente.